E aí, por causa da eubiose. Desculpa aí a demora, porque eu tava atendendo uma pessoa aqui. Ah, sei. E aí, tudo bom? Como é que vai? Thomas? Cada dia mais velho, mas enfim, normal. Thomas me recomendou muito lhe procurar para conversar sobre suas experiências aí com o Smetak, com os violões, né? Você está fazendo uma tese sobre o trabalho de Smetak, é isso? Na verdade, eu estou fazendo um curso de mestrado aqui pela UFBA. E estou concluindo já, na verdade. Eu estou terminando agora esse mês. Eu devo estar entregando lá o trabalho. E é sobre os violões de microtom, né? Eu estou fazendo uma pesquisa específica sobre isso. Você é violonista? Eu sou, na verdade, formado em composição. Meu instrumento é violão, sim. Eu comecei tocando violão e tal, guitarra. Mas aí enveredei, inclusive, pela construção de instrumentos também. Tem um trabalho aí com construção de instrumento alternativo. E venho pesquisando o trabalho de Smetak há um tempo já, na verdade. Desde 2003, mais ou menos. E me conta aí como é que foi o seu contato com o Smetak, como é que você estudou aqui na escola de música? Eu estudei no Instituto de Música da PUC, mas na época eu conheci o Smetak por causa da eubiose. E aí eu tinha um casal de amigos, o Orlando, que é um paulista jornalista, e a Tereza, uma baiana, e eu conheci o Smetak. E na época eu fiquei fascinado com a figura, né? O trabalho, e todo o conhecimento esotérico através da eubiose, a relação com os sons, a filosofia que o Smetak usava na construção dos instrumentos, né? Tanto que na época eu conheci o Smetak, de vez em quando ia na casa dele, nas reuniões lá e
capa do Smetak. E muitas outras coisas. E muitas outras coisas. Cadê ele? Tinha que estar aqui entre as capas. Olha ele aqui. Aqui é o nome Smetak também. Sim, mas isso não foi você que fez também? Não, isso foi o Smetak. Ele próprio? Fez, Ah, cara, eu pensava que isso... Nós apenas fizemos a arte final. Entendi. Aperfeiçoamos o desenho para ser impresso na capa. Você fez essa marca. Eu só fiz essa marquinha aqui, ó. Tá. Repare, que é muito boa também. Repare chama o muita M atenção. virando, se transformando No ar. no ar aqui, entende? Eu não sei, eu interpretei isso como se fosse o nome dele. Mas se você ver bem aqui, é uma partitura, né? É. E depois se funde aqui, vira esse bico aqui. Isso aqui pode ser interpretado perfeitamente com acordes quase porque não, se estivesse vertical seria simultâneo. Glissando. Aqui são mini glissande com uma nota sustentada fixa que vai subindo. Essa vermelha aqui também pode ser. Isso. Evidentemente, você como músico, o que poderia tentar fazer era interpretar, né? Interpretar isso como uma obra musical. Eu tenho a impressão que ninguém dessa minha área conhecia ainda esse Smetak. Eu fui na escola de música, ele me olhou assim, que você quer aqui, você é um espião, alguma coisa assim, entende? Eu digo, aí fui logo botando ele na dele. Peraí, eu vim aqui porque Ieda disse que queria me apresentar a você. Eu não faço, tipo assim, esnobeiro. Não pense que eu estou aqui de ficar batendo palma para sua genialidade. Não, estou a fim de bater papo. Ele ficou interessado e daí começou um intenso diálogo entre nós, sobre os mais diferentes temas. Isso aconteceu entre mim e vários outros representantes da cultura brasileira, Hélio de Sica, Caetano, Glauber. Nossas conversações nunca eram limitadas a um único aspecto. Não vim aqui discutir música, teoria musical. Não, vim falar do que rolar. Né? Agora é gozado como ele realmente era um outsider. Isso que eu estava te falando naquela hora, é impressionante esse espírito de criatividade, né? Porque o que ele fazia? Como era a vida dele lá? Ele chegava com aquela moto empurrando aquela merda, que era prostituta da Babilônia, porque a porra sempre quebrava da Federação até o Canela, né? E no Vale do Canela, que ele vinha pelo Vale do Canela, aquela ladeira enorme, cara. Aí quebrava lá embaixo, né? Aí ele tinha que empurrar a porra da moto até lá, ele chegava esbaforido, né? Aí você andava na porta da oficina, aí dava umas 3 respiradas, aí apertava um cigarrinho, né? Ele só fumava tabaco solto, né? Nunca vi ele comprar um maço de cigarro. De repente até ele pode ter fumado de uma vez, mas ele mesmo era o trevo, a cena. Aí você estava lá, fumava um pouco, pronto. Entrava na oficina e ali ele ficava. Aí quando eu tinha que ensaiar, saía pro ensaio da orquestra, geralmente de saco cheio, tomava um café dele ali bom e ia para a oficina, o cara vivia ali dentro. Aí não tinha muito convívio nos corredores, nos outros andares. Só o terceiro lá que botaram para ele, que ele reclamava, falava, porra, já tô velho, vão me dar uma sala no terceiro andar, eu vou ter que subir essas escadas o tempo todo, né? Pois é, a Derbal comenta, inclusive, que ele chegava às vezes de lábio roxo lá em cima, ficava uma cara aí que até deixa ele aí respirar e tal. Por isso que muitas vezes também a gente ensaiava, ele não ia, a gente fazia um som. Mas ele queria uma sala no primeiro andar para subir menos escada, lógico. Mas aí não pintou, né? Porque o primeiro andar
era do outro time, né? Fora isso. A primeira dela era do outro time e ali não tinha conversa. Do momento que o senhor foi diretor e ele reclamava que o senhor não dava atenção a ele. Você perguntou onde a musicologia surgiu. A musicologia surgiu nos Estados Unidos em 76. Não era isso. Não, pro senhor. Foi muito importante. Pro senhor. Porque fui eu que instituí a disciplina na Universidade Brasileira. O senhor é o primeiro etnomusicólogo formado, inclusive, né? Brasileiro. E isso também é uma mudança muito grande nas coisas. Mudança de mentalidade. Tá certo? Esqueça, vamos voltar para o SMETAC, que é o que importa. Bom, vamos continuar nessa linha do SMETAC, na desconfiança dele, na incompreensão nossa dele, sem dúvida nenhuma, né? Como eu digo, a primeira vez que eu devo ter tomado consciência do SMETAC foi nessa Bienal de Artes Plásticas, onde as plásticas sonoras que eles exibiam, que ele exibia, realmente a impressão que causou a mim foi muito ruim. Quer dizer, não era nem plástica, nem era sonora ao meu estilo. Você entende? Eu me lembro, por exemplo, de duas figuras bastante feias, olhando uma para a outra, com uma espécie de monocorde no meio. E o próprio pessoal de artes plásticas não estava levando aquilo muito a sério. Ele tinha metido na cabeça que nas catedrais, né, entre a nave e o transepto, você podia inserir um ovo. Esse ovo devia ser um símbolo de fertilidade, alguma coisa dessa. Então, ele tinha um projeto de construção de um ovo monumental que estaria no centro do campus universitário, em que ele teria uma lâmina de água que pudesse controlar, e tudo isso para que ele fizesse gravações dentro desse ovo. Calcule o que é isso para um humilde diretor de escola arranjar dinheiro para fazer, né? Virei, mexi, consultei o Silvio Robato, arquiteto, marido de Lia Robato. Eu não sei o resultado disso. Eu disse, Silvio, o SMETAC que é isso, vamos tentar dar uma solução para isso. Muito tempo depois, eu não sei se tem relação nenhuma, eu vi uma espécie de ovo desse tamanho, talvez com 1 metro de altura, uma coisa dessa, que talvez fosse a solução que Silvio tivesse arrumado para ele. E aí o SMETAC estava na banca. A banca foi SMETAC, Jamari Oliveira e Alda Oliveira. E aí eu tive foi uma experiência também, porque eu com o violoncelo e Alda no piano, e ele disse, olha, você só pode mover o dedo assim. Você não pode fazer nada mais a não ser isso. E você construir uma improvisação só fazendo isso com uma nota só, é um pouco... Isso já depois de ter tido toda essa experiência tocada com violão e microfone? Já formado, já com mestrado, eu fiz isso como revalidação do diploma. E achei que tinha sido péssimo. E ele aí fez uma série de elogios e disse que eu tinha uma personalidade não convencional, o que era um grande elogio da parte dele, mas eu não sei como ele pode ter visto isso, eu fazendo umas coisas muito pouco criativas com o que estava acontecendo. Eu também, depois aí, já aqui na escola, eu vinha comprar o violoncelo dele, mas esse é um outro, e é mais anedota e tudo. Você ainda tem esse violoncelo? Esse é o meu violoncelo atualmente, é o que eu toco, o que eu tocava de vez em quando eu toco, é com ele que eu toco, e é um grande instrumento, mas o processo de compra foi também um episódio de meses, e também
uma história longa para contar, porque ele queria, mas não, e ao mesmo tempo não queria vender. Ele um dia disse, olha, eu me arranje $5.000 que eu vendo. Na época era a década de 80, 1984, 83, ele morreu em 84, né? 83. E dólar estava em inflação, o dólar, eu tive que me virar, pedir dinheiro emprestado a meu pai. Eu sei que eu cheguei lá e disse, tá aqui. Não, ninguém disse que eu quero, mas você me disse que era $5.000. Mas ele aí queria o dinheiro, porque ele percebia que estava velho já e que não ia usar o violoncelo mais. Aí tudo bem, aceitou. Quer dizer, disse que ia aceitar. Mas depois começou a fugir de novo. Eu tive que ir na casa dele, no apartamento que ele morava na Ladeira da Barra. Cheguei lá, fiquei esperando no estacionamento, lá dentro, na garagem. Quando ele chegou de moto, ele disse, isso é um assalto? Aí eu disse, professor, eu lhe trago o violoncelo, o senhor toca todo dia, eu toco de manhã, o senhor vai. Não, você não sabe de nada, o violoncelo é como uma mulher, não se divide. Aí me esculhambava, ele tinha uma necessidade de esculhambar todo mundo, né? Mas vendeu. E eu levei para casa e tal. 2 dias depois ele me apareceu dizendo, devolva porque eu não consigo dormir, eu não posso dormir, não consigo dormir. Eu preciso de volta disso. Eu não posso fazer o negócio, eu tomei dólar emprestado, estou pagando ao banco. Aí, saí correndo e levei 1 mês me escondendo dele. Aí depois de 1 mês eu passei numa ponta da escola e ele estava na outra. E ele me viu assim, quando ele me viu, ele, Paulo! Aí eu parei e disse, não precisa se esconder mais não, já passou. Esse era o sujeito. Ele não fazia muita concessão a ser assim, um bom companheiro, um bom colega, ou se entrosar com os outros, estava nem aí. Por aí que ia fazer as coisas que ele estava na cabeça, ia lá tomar um café, descia correndo para a oficina e... Aí era assim, né? Mas ele era um outsider, total, na escola de música. Que onda. Tinha gente que gostava, né? Tipo, aquele pessoal tipo Rufo Herrera e não sei o quê, porque ali era uma galera mais ou menos chegada, todo mundo inventava coisas, né? Uhum. Os Metak tinham respeito pelo Rufo. Eu lembro uma vez teve uma estreia de um negócio que o Rufo fez no teatro, tudo com atores e com música, sei lá, eu não fui ver, mas foi, os Metak voltou impressionado. O Rufo lá, muito bom, hein? A gente tem que conseguir fazer um negócio daquele. Então ele tinha, por essas pessoas que tinham ideias também, Sim. aí ele respeitava, mas músico de orquestra, que esse cara lá que vão pra casa, e pai, não sei o que, isso aí com ele não tinha conversa. Ele gostava muito mais de ficar com a gente, que era a galera jovem, né? Os malucos da escola, aí ele se dava bem, mas com os caras mainstream, né? Os caras que são músico de orquestra é mainstream, né? Um consumidor que assiste novela. Isso aí ele estava fora. Muito engraçado. Porque da turma toda, eu fui o escolhido, o único que ele considerou preparado para se iniciar na eubiose. Aí me indicou, eu fui para São Lourenço e me iniciei, tomei grau humano, 1º grau iniciático, pá. Mas daí depois eu pirei, digamos assim, tive problemas graves e resolvi, como diz, a boca do... Como é que chama chutar a boca? Tem uma expressão, chutar o pau da bandeira, não é? Da barraca, chutar o pau da barraca, né? E... Saiu essa parte. Não, em relação à própria eubiose, eu fiz coisas... Tinham me dado um livro lá, que era um livro muito esotérico e fechado. Eram 2 livros, um era o livro da pedra e o outro um livro dos 22 arcanos, desenhado pelo Henrique José de Souza, que era uma coisa que só se dava para os iniciados. E eu aí chegava na rua e dizia, não, o negócio é esse, pá, pá, pá. Ou seja, tentei dar publicidade àquilo que era proibido que se desse publicidade. E me custou caro isso.
areia. Cara, era foda. Como não foda? Você sabe que os Doces Bárbaros, a ideia original era para ser com o Smetak? Era para ser com a ideia de Caetano e Gil. Era para ser com o Smetak. Foi difícil convencer Bethânia e Gal, mas elas convenceram. Smetak botou tanta dificuldade que nem desistiu. Nossa, o Smetak é um músico suíço, está há 20 e poucos anos no Brasil, cellista, a princípio, tocou no Rio Grande do Sul, na Orquestra Sinfônica Nacional no Rio de Janeiro, depois veio para a Bahia, na época da fundação do Seminário de Música da Bahia, ele veio contratado como professor e como instrumentista da Orquestra Sinfônica então formada aqui. De lá para cá ele vem desenvolvendo um trabalho muito importante dentro da universidade a princípio e depois em particular em casa e com algumas pessoas ligadas a ele, que é um trabalho de desenvolvimento de novas formas de instrumento, novas formas de concepção musical, uma coisa de abertura mesmo, um trabalho que, sei lá, pode ser definido de várias formas, pode ser conceituado, enrotulado com muitas coisas. Uma delas, uma das visões assim que eu particularmente tenho do trabalho dele é de que é assim, uma espécie de alquimia sonora. Aqui no Brasil não tem instrumento mais representado em número do que o violão, né? A fantasia dele era que quando o povo descobrisse esse negócio do violão microtone, todo mundo ia sair correndo, comprar suas 6 cordas iguais, ia chegar em casa, ia trocar o encordoamento tradicional por esse novo, e que a revolução da mudança da consciência do ser humano ia começar assim, por vontade própria de todos os participantes da nação irem correndo comprar suas cordas microtone, chegar e babá. Isso na viagem dele é que seria assim, né? Ele cara, figura demais, né? Aí quando eu ouço essas fitas ele falando assim, eu lembro. Você é um músico profissional que estudou regência, deve ter um vídeo de tuberculose, como diz o outro. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, é que se você agora cheguei a uníssono com o simples fato de fazer o vibrato. Então minha maior descoberta, que eu acho que o Smetak tinha, que você trabalhando com os diferentes tipos de vibrato, você chegava àquilo que se chama o espaço liso. Ou seja, você chegaria ao infinito das notas musicais. E o violão seria um dos poucos instrumentos que permitiria isso, exatamente pela... A técnica tradicional do sitar também usa muito isso. Na casa, no sitar, muito mais ainda, porque os trastes são levantados. Ali você chega até um tom inteiro. Um tom e meio. Um tom e meio. Eu toquei vina, eu estudei vina e cítara há um tempo. E você chega. Então, eu digo, aí está o negócio, que nas improvisações você deve. Se você chega a um nível de refinamento total, você pode
a partir do que o outro está tocando, você descobrir uma gama infinita de intervalos. Tinha dias que a gente saía dos ensaios nas nuvens. Parecia que a gente tinha tomado algum LSD, alguma coisa assim. Realmente era uma energia assim, muito diferente. Como também tinha dias que a gente saía do ensaio todo mundo com dor de cabeça. Isso era muito curioso. Então a gente estava lidando com sons e combinações sonoras, frequências, que estava dando efeito sobre o sistema emocional físico, inclusive. Então era bem interessante isso. O espetáculo, como era muita gente tocando, eram 6, 7, 8, eram 9 pessoas nesses ensaios, ele sempre pedia pra gente tocar pouco. Isso é, cada um não fizesse muito som, porque senão ia ficar uma cacofonia, né? Então a gente tentava ser comedido na hora de tocar, exatamente para ver o que resultava, né? Aí que você sabe, né? O microtonal, longitudinalmente a corda ele é tonal, né? Semitom. Sim, sim. E verticalmente ele é microtonal, né? Então a gente começava a fazer experiências até em termos de acordes, de melodias tonais e melodias até microtonais, né? Então foi assim. Alô? Alô? Caiu a ligação. É uma entrevista por telefone. Hoje são 19 de dezembro de 2009. Caiu a ligação, vamos tentar de novo. Esse aqui é o Roberto. Ele tocou com o Smetak, teve contato. Como ele afirmou aqui na entrevista, ele conseguiu um patrocínio para a compra dos violões, né? Bom, vamos tentar dar prosseguimento aqui à entrevista. Oi? Microtom quer dizer exatamente o som que existe no interstício entre um som e outro. Se você vai na tecla do piano, as duas teclas, aquele vazio entre as duas teclas tem dezenas de outras notas que não são tocadas. Chama-se isso de microtons. A escala nossa são 12, mas a escala indiana já são 24 sons. Cada raga, a raga é a escala, tem 24 sons de uma oitava a outra. Quando o Smetak entra no mundo do microtom, desafinando os violões, abriu o som de tal maneira que entre uma nota e outra houvesse dezenas de outras. O seu sentimento é muito estranho, porque você se acostuma com o mundo primitivo, né? O mundo das 12 notas. E aí é o ponto ridículo da psicologia behaviorista, que é acostumar o homem ao elementar. Isso está acontecendo no mundo atual. Acostumar o homem a pensar de forma elementar.
segundo os Smetak, tá tudo no velho metal, né? É, isso que eu me veio agora na cabeça, porque quando você pensa em Smetak, como é que é isso? Porque é uma coisa que não tem o que ele propõe com as improvisações e, enfim, a música que ele propõe. É uma música, som, né? Não fala música, porque aí a gente já tá... É o som, né? O som. É uma coisa que não vem dessas, né? Não tá ligada a nenhuma dessas. Não está ligado a nenhuma fonte cultural originária de algum lugar. Uma coisa que se propõe soltar da terra, né? Até, se você vê... Dá uma deslocada, isso. Né? E para o cosmos. Né? Por isso que ele falava, a nossa intenção não era mudar o cosmos com o microtom, porque ele acreditava piamente na revolução do violão microtom. A partir de quando a gente começou a usar, ele achava que no mundo todo as pessoas iam começar a tirar as cordas antigas do violão e colocar a corda microtonalizada, né? Porque 6 cordas Mi, fazer aquela nossa afinação. Ele achava que... Como é que é a afinação? É Mi bemol, é isso? É. Mi bemol é mais grave, aí você sobe de microtom em microtom até chegar no Mi, né? Outro dia lá no IAV, que eles estudam áudio, a gente até mediu isso. Eu esqueci agora. Aí só ligando para lá e... Você fala para ver os intervalos. Exatamente. É aquele negócio da frequência, né? Por exemplo, lá 440. Aí o Lá bemol, eu não sei, eu só pegando a minha, porque eu não sou matemático, eu não vou decorar tabela de frequência. Não é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, a escala maior? Então faz... Dois microtom, 1 microtom, traduzir aquilo para o microtom. Agora, tinha que ser com instrumentos de qualidade que segurassem realmente... Porque, é isso que você falou, né? Porque se essa afinação, que é uma afinação mais distante, já é difícil, para você fazer uma afinação dessa, quer dizer... Precisa mais precisão na construção. E na verdade, a intenção do Smetak nem era isso aí. Eu que já estou viajando e trazer o negócio para uma exatidão. Como não, ele é, bicho, olha... O que der, né? O que der, do jeito que soar, vamos fazer som com aquilo, né? Então... Porque mais importante do que precisão, do que intervalos e tudo, era como você usar esse material sonoro para justamente... A grande jogada, eu acho, a chave de tudo, é a pessoa que é a parte mais difícil de entender. Do mesmo jeito que é difícil você interiorizar o conceito como o eterno, porque a gente é finito, né? Tudo no mundo é finito. O próprio sistema solar todo não é finito. Não tem o Big Bang. E quem é que diz que não houve outros ciclos de Big Bangs antes? Porque, até junta toda a matéria, até chegar àquela densidade, essa matéria toda aqui igual uma ponta de uma agulha. Aí, puf, aquilo história e dilata o universo todo. Então a minha ideia do eterno, por exemplo, é esse movimento eterno. Sempre vai ter um movimento de expansão e contração. Esse movimento é o próprio Deus. A calçonância e a microtonalidade são pontos de se ascensionar acima do mundo infantil, acima do mundo dos conflitos infantis, acima do mundo das pequenas brigas, das neuroses elementares nas quais se consomem civilizações, países e pessoas, acima dos conflitos figurados e figurativos, ver acima na calçonância e na microtonalidade de uma forma superior, onde tudo tem sentido desde que presidido pelo espírito da ideia.
Virtuoso. Quem dirigia esta sociedade era um homem extraordinário, o professor Henrique José de Souza. Ele propõe essa quebra de paradigma dentro da causa. Trouxe tudo isso, o que ele aprendeu, né, com a coisa toda esotérica, com as coisas ocultas que ele pesquisou muito, e que a convivência dele também com a eubiose na sua formação aqui no Brasil, eu acho que deu a ele muitos elementos e proporcionou a ele muito o avançar, sabe, dele. Então, era uma pessoa realmente muito lá na frente. E todo instrumento que Smetak criou, ele não criou simplesmente como uma ideia plástica sem significado. Todo ele ali tem significado. E todo ele mexe com o evolutivo do homem. Porque a função dele, como ele mesmo dizia, era trabalhar pelo processo evolutivo do homem na Terra. E também pelos conhecimentos que Smetak tinha da eubiose, né? Que Smetak, a eubiose são estudos espirituais ocultos, né? É uma espécie de filosofia que estuda as ciências ocultas, e que foi criado por um brasileiro chamado José Henrique de Souza. No caso, como o Smetak sempre falava, dessa coisa da consonância, né? Ele dizia sempre que dentro desse universo que você vive, você tem que encontrar as possibilidades do seu crescimento evolutivo. Ou então você fica, aquilo que a gente conversou há pouco, ou a questão do se reeducar para as novas perspectivas. Né? Você tem que se reeducar, porque na verdade o homem é tudo isso. O homem é tudo isso. Ele é que se limita. O homem é que cria a limitação de si mesmo. Ele se limita, ele se impõe ao seu limite e ele diz tudo o que ele quer dizer para ele. Eu não posso voar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. E o homem é que cria a limitação de si mesmo. Então, quando ele propõe essa quebra de paradigma dentro da consonância, né, ele propõe que você realmente abra seu universo, vá na busca das novas, de quebrar as fronteiras e de descobrir os novos universos que está ali cercando, entendeu? Quer dizer, não seja tão tolo de ficar só preso a isso aí. Isso que você está preso é apenas uma etapa do jogo. O evolutivo do homem é infinito. Ele quer te mostrar muito isso, sabe? E assim a gente fica muito preso a essas formas. Todo instrumento que Smetak criou, ele não criou simplesmente como uma ideia plástica sem significado. Todo ele ali tem significado. E todo ele mexe com o evolutivo do homem. Porque
a função dele, como ele mesmo dizia, era trabalhar pelo processo evolutivo do homem na Terra. E muitas vezes foi uma das coisas que ele não foi muito bem entendido, porque, né, ele viu, ele abriu aquele olho crístico dele, e ele enxergou muito longe, e ele começou a colocar as coisas aqui. Então tudo isso, toda aquela questão, até mesmo os instrumentos de sopro de Smetak, ele provoca um determinado volume de som, que se você for entrar mesmo assim dentro da coisa, se você fecha os olhos, você começa a entender que tudo aquilo ali tem um significado, né? Ou seja, que cada instrumento, cada obra dele, inclusive as que não são instrumentos, eles tinham um objetivo de mexer com a pessoa. Mexer com a pessoa. Ele queria fazer com que aquilo, isso aí, com as cores, com as formas, trazer toda uma simbologia, como você diz, um raciocínio e tal. E o que ele queria era que isso agisse em você, sim, né? Desse jeito aí, com o som, com a cor. No mínimo ele colocar para pensar. Bom, você quer que eu fale de eubiose ou de Smetak? Porque são assuntos... É só para entender um pouco, assim, você enquanto iniciado... Smetak conheceu pessoalmente o criador da eubiose, professor JHS, ou HJS. E a mística da obra de Smetak está muito ligada a isso, a essas três iniciais, que IHS é como Jesus Cristo, Jeová, toda uma coisa. É quase uma dissidência da teosofia tradicional de Madame Blavatsky. E com a característica maravilhosa, e a grande coisa da eubiose, na minha opinião, e genial suas perguntas, que eu também estou descobrindo isso agora. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Quer dizer, eu tinha pensado, mas não tinha tido a oportunidade de formular. É o caráter, vamos dizer assim, tropicalista da eubiose, porque a teoria desse professor é incrível, que ele colocava o Brasil, como ele dizia, ex-Occidente lux, e nos tempos dizia ex-Oriente lux, a luz vem do Oriente. Ele aí, você é da eubiose? Não. Então não, a luz vem do Ocidente. Então ele se colocava como um avatar que teria trazido o momento da mônada, que ele chama, isso é muito complexo, o momento da máxima consciência, de Ió, da Índia para o Brasil. Ele teria ido lá e trazido. Então ele fala, como na teosofia, de uma espécie de evolução das sub-raças da humanidade. Então ele diz que o Brasil se caracteriza por ser o país onde se encontra a sétima sub-raça, que ele chama de Atabimani. Enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, que é o máximo desenvolvimento anterior, desenvolveu a sexta, que é o Bimani, que tem o Budi e o Manas, que eles chamam mental concreto, a mente científica. Como se fossem os níveis de consciência. Desenvolvimento de consciência, que tem a ver com aquele negócio de 5 elementos, com microtom. É todo um sistema integrado. O Brasil, então, seria o país onde as pessoas teriam essa possibilidade de atingir essa consciência que se chama Atabimani, quer dizer, que teria Atman, Budi e Manas. Atman é a alma, é a consciência mais elevada. Budi é um estado de sabedoria búdico. E Manas é o mental. Então, o Atman seria o que transcende tanto Budi quanto Manas. E somente a sétima sub-raça estaria, digamos, destinada karmicamente ou cosmicamente. Então ele encontrava isso no Brasil, entendeu?
Smetak era da chamada série interna, ou seja, ele já era uma pessoa que tinha acesso aos arcanos mais ocultos, mais os grandes mistérios. A desembocaduras, a teoria da eubiose, que enquanto as pessoas achavam que o disco voador vinham de fora, para eles não, vinham de dentro da Terra. Então, o universo estaria dividido em 3 camadas, até o nível de que era Duat, que é o universo das bibliotecas, imediatamente abaixo desse, depois Agartha, e no final, lá dentro, Shambhala. Mas esse é um assunto bastante perigoso, porque quando você entra no nível do esotérico, você sai, digamos, da consciência do cotidiano, do bom senso comum. É muito arriscado. Foi o que aconteceu comigo. Você pode simplesmente ter um surto psicótico e entrar numa dimensão de desagregação completa do entendimento da realidade e tudo mais. Isso ocorreu em parte comigo numa época. Eu tive um pouco de reserva quanto a isso, embora lhe digo sinceramente que aprendi muito e minha consciência hoje é muito aberta. Hoje eu poderia repetir frases como: tudo é possível, embora nem tudo seja permitido, digamos, né? Inventar ou criar um instrumento tocado pelo vento, sobretudo um violão que pertence à música popular, tocado por um ser anônimo e ágrafo como o vento, é uma atitude extraordinária. Primeira vez que eu vi esse violão tocado pelo vento, ele estava no porão dele e havia uma janela muito comum no Brasil chamada vitrô, que você abre com uma alavanca, e ele tinha pendurado o violão ali à noite e tinha aberto esse vitrô, e venta muito na Bahia, do mar para dentro. E quando ele chegou no outro dia, o violão tinha tocado a noite inteira. Ele reparou que o violão tinha sido tocado. Não era uma pessoa que tinha tocado o violão, era a própria natureza. O que significa que se você decodificar aquele canto do violão, das cordas vibradas pelo vento, tocadas pela própria natureza, você teria ali também uma razão de como o vento e a natureza tocam um instrumento. Que ele sempre falou, é o que a gente usava, é a descoberta do microtom, como ele chegou nisso através do violão eólico, né? Que é isso ele deixa claro, né? Que foi justamente o que deu a ideia do negócio. Isso aí, para mim, é ponto pacífico, isso era o nosso ponto de partida para fazer o microtom. E a parte difícil sempre foi a parte mais difícil, desde aquele negócio da flauta, que é aquela que tocava todo mundo junto, a Grande Virgem, que era 22 pessoas tendo que soprar não sei o que para fazer 22 sons dentro de um som, não sei o que. Aí ele fala do violão, porque são 6 violões, 6 vezes 6. A questão da unidade, né? Exatamente, bicho. Porque como fazer para isso ser como se fosse uma cabeça, 6 músicos tocando, mas como uma cabeça só. Tudo está intrincado, concatenado. A forma, o som, a ideia, né? E o objetivo, o uso. O que aquilo vai despertar na pessoa. A experiência. Aí entra o lado da arte bem contemporânea. Que transformação vai operar em você aquele tipo de... E que ao mesmo tempo é platônico, né? Da República. Ele traz muito as ideias de Platão na República, justamente da música enquanto transformadora exatamente. Enquanto que Platão coloca a coisa em termos puramente
restritivo, ele faz um anti-Platão, que Platão condena certos modos, porque promovem comportamentos inadequados apregou a alguns modos, como o desenvolvimento do heroísmo, o Apolíneo, Dionísio. Exato, a arete, o sentido da nobreza, não é? É claro, o pensamento de Smetak é exatamente esse desenvolvimento de Platão, mas pegando o quê? A música da Índia. Porque na música da Índia nós vemos que os chutes, que são na verdade 22, entendeu? Obedecem a uma lógica bem mais sofisticada do que a da música temperada. Na verdade, o que a gente nota? Basicamente, houve uma crise na produção do som criada pela civilização europeia num momento em que dogmatizou o sistema temperado, por uma razão puramente mecanicista, que você precisava ter instrumento, padronizar, industrializar o som. Essa padronização criou um desenvolvimento extraordinário na música, mas num determinado momento criou uma muralha também para essa música que precisava ser destruída. E aí é que entra o trabalho demolidor de Smetak.
De uma maneira ainda inexplicável, o Smetak preservou o arcaico. No mundo moderno, quem preserva o arcaico, quem preserva o ancestral, já pode ser considerado um herói. Isto é, quem vai contra o empobrecimento da linguagem e o esvaziamento de conteúdo simbólico, levando a linguagem humana da arte e todas as outras linguagens apenas para medidas de peso e matemática e razão, o materialismo que entrou e imperou na arte, o atonalismo, o concretismo, o neoconcretismo, o trabalho de Mondrian, o trabalho dos músicos que faziam partituras com números, cálculos de engenharia. Esses cálculos todos são desprovidos de razões humanas, e mais do que de razões humanas, desprovido de razões que o decurso da história humana legitima a sua palavra, o seu discurso, a sua obra. Hein, Matheus? E vai ter que abrir aqui, ó. Aqui tem vontade de color. Aqui entra a água do sol. E a gente nessa casa, então, porque aí essa casa aqui. Eu pego os símbolos. E ainda tem lá na casa de número 29, Matheus, lá em cima tá no porão, tomara que não tenha molhado, não tenha molhado no pelourinho. A gente tem que ir lá. O que é que Smetak queria dizer com tentei e não conseguiu? O que é que ele não conseguiu mesmo? O que nenhum de nós consegue. Quem é de nós que está... olha, isso já era um espetáculo idoso. Vamos ver se eu consigo explicar isso, mas de Deus, você me bota no... vamos pensar como é que no musicólogo agora. A gente vai para o campo, a gente colhe música, grava música, analisa a música como som, como comportamento, como pensamento, como tudo isso. O fruto dessa análise é um primeiro estágio, que é simplesmente descrição de música. Tá certo? Esse é o primeiro passo de uma cadeia. Quer dizer, o próximo passo seria um estágio de interpretação das coisas, tá certo? E o terceiro estágio, que nenhum de nós alcança, é o da explicação das coisas, tá certo? Então, eu vou morrer sem dar conta disso, sem saber de muita coisa, entende? E eu acho que nesse sentido eu compreendo o Smetak. Ele tentou muita coisa e não conseguiu. Eu acredito, uma crítica que eu faço quando eu estive lá em São Lourenço, com alguns dos membros, os próprios membros da eubiose, fardados, digamos, eles próprios, com exceção talvez do próprio professor, daqueles mais, não entenderam
a linguagem de Smetak relativa à eubiose, porque eles eram muito conservadores, não tinham uma visão de vanguarda. Então a leitura de todos esses instrumentos, como você mostrou, do Val, o Val representa exatamente essa passagem, entende? A gente começou falando de Itaparica. Parece que você disse que tem um instrumento. Ele tem um instrumento lá também em Itaparica, não saberia sei, dizer. Na verdade era se tinha algum instrumento que representasse esse triângulo. Sim, esse triângulo. Esse triângulo São de Lourenço para baixo andava, certamente. Itaparica. A obra toda de Smetak poderá ser decodificada muito bem, embora isso não vai explicar plenamente, mas a partir da simbologia maçônica da eubiose. Ser continuador da obra de Smetak como? Só se ele continuasse, mas ninguém poderia ser ele reencarnado, ou sei lá, continuar sendo ele, porque isso tudo dependia das ideias dele e dessa imensa criatividade que era esse cara, né, bicho? Porque, pô, o cara não parava, ele não ficava quieto um instante, a mente dele era, sei lá, 10 mil curtos-circuitos por segundo, né? Em todas as direções, e tudo interessava, ele pegava uma ideia no ar que já transformava em outra coisa. Era uma figura única. Então, ninguém poderia continuar nesse sentido que nem a gente fez. Os trabalhos que eu fiz depois com os instrumentos dele, essas exposições, escrever essa peça de microtons. Agora, eu escrevi uma peça sobre as ideias dele, botando numa ordem, mas, como eu estou dizendo, das ideias dele, não foram minhas ideias. Eu peguei as ideias dele e organizei numa peça o conhecimento de como você toca ao vivo, manter interesse do público, aquelas coisas todas, né, para não virar uma coisa chata. Mas era sempre a semente da parada, era ele. Então, uma vez que ele não estava mais, você pode manter o que ele criou, mas continuar a desenvolver aquilo sem mais ele estar com as ideias dele, a criatividade dele é impossível, né? Sempre a gente se divertiu fazendo o som dele, sempre foi uma coisa interessante, desafiadora musicalmente e tal, mas era ele, bicho, essa expressão dessa coisa toda, dessa sonoridade que você ouviu, dos instrumentos, das ideias, dos livros que ele escreveu, né? Porque, pô, além desse negócio todo de música, o cara ainda tem livros de poesia, livros de análise de música. Pô, o cara, como eu falei, o cara não ficava quieto. É igual aquela que eu falei da última vez, é uma criancinha que tá mexendo e corre pela sala e pega aqui, mexe, transforma e vai para outro lugar e não para nunca. Por isso que não tem continuação da obra dele. A gente pode preservar a obra dele, pode apresentar as pessoas que trabalharam com ele, fazer essas apresentações, a gente invocar o espírito dele. Essa última vez lá que a gente tocou no Sesc, que ano foi que ele morreu mesmo? 84. 84, então. Foi em 2004 que a gente fez, que ele disse que em 20 anos ele ia voltar, né? 2005. Então, foi 2005. Em 20 anos ele ia voltar, por isso que eu terminei a peça com a gente levantando, segurando os violão lá em cima, Smetak, a gente gritando assim para ver se de repente ele não aparecia ali no palco também. Porque se ele disse que ele ia voltar, mas eu acho que é isso aí. Tem continuação da obra dele, não. Preservação da obra dele, sim, né? Continuar cultivando essas ideias que ele teve, mas ninguém pode continuar pensando o que ele pensaria se ele não tivesse morrido.